Ultimato para Carille no Vasco, virada de chave na Copa do Brasil, 15 milhões em venda e vamos falar sobre mercado da bola. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste domingão de carnaval, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ativa o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. É o que interessa, informações do legítimo Clube do Povo. Semana de carnaval, domingo de carnaval, nós estamos, claro, nesse plantão, sempre buscando as informações para deixar você bem atualizado. Claro, se você for curtir o carnaval, curta com responsabilidade, beba bastante água nesse calor e aproveite, sobretudo, a sua família, você que também vai aproveitar para descansar. Quem não tem descanso agora é o Carille, que precisa organizar o time do Vasco. Eu acho que, passado tudo que aconteceu no clássico de ontem, levantar a cabeça e virar a chave. É o mais importante e o fundamental agora. Pensar no próximo passo, pensar no próximo adversário, que é o Nova Iguaçu, mandante da partida quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. O Vasco já começa a preparação para a sua semana de treinamento, tanto no CT Moacir Barbosa, também acredito que haverá mais um treino ali, possivelmente no estádio Newton Santos, vamos confirmar isso, porque é o jogo na próxima quarta-feira, mas a princípio os primeiros treinos será no CT Moacir Barbosa em preparação. O Vasco precisa de fato virar essa chave, até porque todas essas circunstâncias e toda essa situação já deixa o técnico Fábio Carille pressionado para essa partida. A gente vai conversar bastante sobre isso e esse jogo de quarta-feira pode ser considerado aí tabu pequeno, mas é um tabu de 4 jogos, porque o Vasco não vence a equipe do Nova Iguaçu há 4 jogos. No último retrospecto, são 2 empates e 2 derrotas. Então, assim, o Vasco foi eliminado, inclusive, pelo Nova Iguaçu no último Campeonato Carioca de 2024, precisa ir com força máxima para esse jogo no Newton Santos, buscar essa classificação é fundamental. E eu pergunto para você, torcedor, porque a gente traz esse detalhe que é considerado um ultimato para o técnico Fábio Carille, que vem ontem na coletiva, fala um pouco, alguns detalhes sobre a mentalidade da equipe que acaba se estabilizando ao levar um gol, mas isso tudo passa pelo trabalho do próprio Carille, isso é evidente. E eu pergunto, em caso, dependendo do que acontecer na quarta-feira e no sábado, seria uma última oportunidade para o Carille? Seria um ultimato para o Carille? Porque assim, o Vasco precisa, para você começar um planejamento, principalmente para um Campeonato Carioca, que começa no dia 30 de março contra o Santos em São Januário, você precisa já ter em vista um trabalho mais sólido, um trabalho mais pronto, mais preparado. E até aqui, o retrospecto, pelo trabalho do Carille, o Vasco não vem dando muita confiança. O time não vem passando muita confiança, principalmente em clássicos. Até aqui foram 4 clássicos disputados pelo Vasco e apenas uma vitória que foi contra o Botafogo em São Januário semana passada, onde o Vasco vence, mas não convence. Então, assim, tudo vai depender da classificação contra o Nova Iguaçu na quarta-feira, que vale milhões. Os números para a equipe, por exemplo, o Vasco, a classificação vale cerca de R$ 1.874.250. Para clubes da Série B, vale cerca de R$ 1.543.000. E para o Nova Iguaçu, que esse ano disputa a Série D do Brasileirão, vale R$ 1 milhão. Então, portanto, aí é um jogo que tem que ser levado à risca, a sério, para você ganhar força, confiança, gás para o próximo final de semana contra o Flamengo, que eu estou acompanhando aí muitos torcedores já abriu mão.
basicamente já abriu mão, acha muito difícil essa virada. Você concorda, torcedor? Você acredita que o Vasco consiga se classificar na quarta-feira contra o Nova Iguaçu e depois reverter o primeiro jogo contra o Flamengo? Deixa aqui nos comentários, é muito importante. Você seria a favor, nesse momento, de uma decisão da diretoria, dependendo dos resultados desses 2 jogos, da demissão do Carille? Coloca aí a sua participação, é muito importante também. Bom, a gente está aqui falando de valores da Copa do Brasil, vamos falar sobre valores até aqui, nesse ano de 2025, em relação à negociação, em relação à venda de jogadores. É o Vasco que teve nessa janela algumas contratações importantes, principalmente relacionado a atacante, veio o Lloyd, Benjamin Garré, o Nuno Moreira, meio de campo Tietê, na zaga Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e o goleiro Daniel Fusato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto aqui, mercado da bola, como é que o Vasco já está se preparando, por exemplo, para a janela doméstica, que começa no dia 11 de março. O fato é que sobre venda de jogadores, o Vasco até aqui é o 16º, tá? É o 16º em relação à venda de jogadores. A gente tem primeiro colocado Palmeiras com 313,5 milhões em venda, o Botafogo 280,3 milhões em venda, o Internacional 141 milhões, o Atlético Mineiro 120 milhões, Fluminense 106 milhões, o Santos 105 milhões, o São Paulo 86 milhões, o Bahia 84 milhões, o Grêmio em nono lugar com 82 milhões, o Corinthians em décimo com 61 milhões, Flamengo 44 milhões, Ceará 35 milhões, o Vitória 31 milhões, o Fortaleza 29 milhões, Cruzeiro 17 milhões e o Vasco 16º 15 milhões. O Sport 250 mil, Red Bull Bragantino, Juventude e Mirassol até o momento não fizeram nada em relação à venda de jogadores. Então até aqui o Vasco tem 15 milhões somado em venda nesse início de 2025. Bom, o Vasco que pretende esse ano fazer um bom caixa em relação à bilheteria, à venda de jogadores, tendo uma atualização, vamos trazer aqui com certeza para você. Agora mudando um pouco de assunto, falar sobre o mercado da bola, o Vasco que já tem ali um acerto, né, muito bem encaminhado com o atacante do Atlético Mineiro, Bryan Palacios, é o jogador que está sendo esperado, aguardado para essa janela de transferência doméstica, mais um atacante que o Vasco contrata, né, o colombiano Bryan Palacios, e a informação de última hora, informação segundo o jornalista Lucas Tanaka, o Vasco quer mais um zagueiro canhoto e para até ter um salário de 400 mil mensal. Ele trouxe essa informação no seu canal na tarde de hoje. E o Vasco ainda busca a contratação de um zagueiro, né? A gente está trazendo alguns detalhes porque o Vasco vai buscar mais reforços para poder ter um time mais completo, até porque o Vasco nesse período tem a Copa Sul-Americana, tem a Copa do Brasil e ainda o Campeonato Brasileiro pela frente. Então vai buscar alguma oportunidade de mercado com certeza nessa janela agora doméstica, seja um zagueiro, como a gente tem aqui a informação, mais um atacante que é o Bryan Palacios, e a janela do meio do ano, como todo mundo sabe, é aquela janela de correção. A gente vai poder avaliar mais um pouco o trabalho da diretoria, o trabalho do presidente Pedrinho em relação à parte de contratações para o meio do ano, junto com a janela do meio do ano e essa janela de agora. E assim, o trabalho do Carille, eu acho que a gente já começa a ter preocupações. O Vasco ele faz um time consideravelmente na marcação, um time mais amarrado para não tomar gol, mas em contrapartida, mesmo com atacantes que chegaram agora, é um time que não consegue criar, é um time que não consegue chegar na profundidade. A gente torce para que haja, a partir de então, uma evolução e vamos aguardar. Para a gente fechar aqui o nosso giro de notícias, ontem questionamos ao presidente Pedrinho sobre a questão da recuperação judicial. Foi até uma pergunta que alguns torcedores fizeram hoje para a gente poder trazer aqui em relação a isso, sobre a recuperação judicial, visando diluir a questão das dívidas do Vasco, né? Tem a aprovação já da recuperação judicial e o Vasco carrega esse fator como algo muito positivo daqui para frente
para poder solucionar a questão das dívidas. Galera, a gente vai encerrando aqui o nosso giro de notícias. Amanhã eu volto com mais informações, mais detalhes. Inclusive aqui nos comentários você pode colocar o que você deseja. A gente venha estar apurando, venha estar conversando mais essa semana e vamos trazer todas as informações dessa segunda-feira de preparação para o jogo contra o Nova Iguaçu. BTV Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.